por norma, uma vítima de violação nunca é por um estranho. Portanto, em cada 100, se calhar uma é por um estranho. É sempre alguém que nós conhecemos. Sejam bem-vindos ao programa de hoje. Estamos aqui na sede da UMAR, em Angra, no Recreio dos Artistas. Já tenho aqui comigo a Raquel Costa, psicóloga e técnica de apoio à vítima. Obrigada por nos receber aqui, abrir a porta. Obrigada a nós por terem vindo cá ter connosco. Então podemos começar por falar do trabalho que aqui fazem, das áreas de intervenção e que tipos de ajuda oferecem. Ok. Nós aqui na UMAR, portanto, somos uma associação feminista. Estamos presentes nos Açores desde 1992. E os nossos principais objetivos são a promoção de igualdade de género, principalmente com as mulheres, visto que somos uma associação feminista. Trabalhamos principalmente com o público feminino. Outra dos nossos objetivos e o nosso maior público-alvo neste momento são as vítimas de apoio a vítimas de violência doméstica. Portanto, o nosso apoio a vítimas de violência doméstica. Nós aqui temos a tempo inteiro, eu que sou psicóloga, portanto tenho apoio psicológico, tenho apoio social com uma colega que é socióloga e temos uma jurista voluntária que vem cá sempre que é necessário também para dar o apoio que é necessário às vítimas, naquilo que elas precisam e encaminhamentos que são necessários. Além disso, nós trabalhamos em rede. Portanto, pertencemos à rede de apoio à mulheres da Ilha Terceira e estão várias associações. Tem a associação SOS Vítima, tem as duas casas de abrigo, da Angra e da Praia, tem a UMAR Açores, tem o Instituto de Segurança Social e também muitas vezes a Direção Regional está. Porque isto é a rede mais restrita, a rede alargada, inclui o hospital, casas de saúde, portanto todos os pontos ou sítios que as pessoas podem recorrer, desde PSP, GNRs, todos os sítios que as vítimas podem recorrer ou podem passar estão em ligação connosco. Então trabalhamos em todas essas vertentes. Também fazemos muitas ações de sensibilização junto de escolas, centros de dia, até mesmo na Casa de Saúde. Nós fazemos lá várias sessões para sensibilização, quer da violência no namoro, violência doméstica, igualdade de géneros, tem sido cada vez mais um dos temas a trabalhar. E vamos estando um bocadinho por todo o lado a fazer ações de sensibilização. Um dos grandes papéis que a UMAR tem, além da formação, é a sensibilização da população em geral. Nós mensalmente publicamos uma página no Jornal Diário Insular, que é a Igualdade 21, em que tem sempre um tema relacionado com o trabalho que nós fazemos aqui. E vai também sempre de encontrar as datas que nós celebramos. Portanto, as datas que nós, por norma, são obrigatórias de celebrar. É o dia 8 de março, obviamente, o Dia da Mulher. O dia 17 de maio, que é o dia contra a trans e bifobia, homofobia. O 25 de novembro, que é o dia da luta contra a violência nas mulheres. Também o 24 de outubro, que está quase a chegar e nós vamos celebrar uns dias antes, porque o 24 calha num domingo, que é o Dia Municipal pela Igualdade. Portanto, nós vamos fazendo um bocadinho de tudo em várias vertentes. Para trabalharmos na UMAR temos que ser muito polivalentes. Não posso ser psicóloga pura e dura, o meu colega não pode ser sociólogo e a nossa jurista, se calhar, porque não está aqui a tempo inteiro, acaba por estar mais direcionada na sua área, mas temos que conseguir ter jogo de cintura para trabalhar com as pessoas que nos aparecem aqui. Estávamos há bocado a falar sobre as áreas que existem aqui na região. Falou da SOS, que Sim. ajuda mais a população masculina. Sim. E depois falámos também na população LGTB+. Podia-me então voltar, neste caso, a dizer a falta que há direcionada aí? Sim. Este ano nós, em conjunto com outras associações a nível regional, porque a UMAR está presente na Ilha Terceira, mas a nossa sede é em São Miguel e temos também no Faial outra delegação e é lá que está a nossa casa-abrigo. Portanto, a UMAR tem uma casa-abrigo sediada na Ilha de Faial. E muitas vezes nós trabalhamos em conjunto as três ilhas, porque é mais fácil a nível do mar, não é? Se nós vamos celebrar um dia, tentamos celebrar com estas ilhas todas. Só que no 17 de maio nós sentimos que esta necessidade era a nível regional, porque não há resposta para a população LGBTI ou as respostas que existem são muito poucas ou muito vagas. Por exemplo, nós podemos fazer aqui este tipo de atendimento e encaminhamento, mas se calhar falta-nos a nós também próprios técnicos algumas ferramentas que
que não existem fora daqui. Não existem casas-abrigo para esta população, por exemplo. E é uma das reivindicações do manifesto que foi elaborado este ano, no 17 de maio. Porque não existe este tipo de encaminhamento. Em São Miguel já começaram a criar algumas associações, por exemplo, a AMAR é uma das associações que trabalha com este tipo de população, só. Mas vai havendo páginas de apoio, blogs de apoio, pessoas que vão conhecendo e que vamos tentando perceber como é que fazem, como é que procuram ajuda, e isso também depois vem mostrar as fragilidades que existem não só na Ilha Terceira, porque embora os casos sejam residuais, eles existem, e são residuais se calhar porque não existe ajuda, então as pessoas não a procuram, ou não se sentem ainda seguras para a procurar, e também porque lá está, o facto de não existir uma resposta pública conhecida acaba por nós próprios, enquanto técnicos, também não sabermos muito bem para onde é que vamos encaminhar, porque estas pessoas não se enquadram, por exemplo, nas casas-abrigo de violência doméstica, a não ser que sejam vítimas de violência doméstica, porque também existe violência doméstica e no namoro, nos casais homossexuais e bissexuais e por aí fora, mas não se enquadram ali, portanto, iriam estar com uma população que não é aquela que, se calhar, estavam a ser vítimas de outro tipo de violência que não era não é encaminhamento necessário. E realmente é uma fragilidade que nós vemos a nível da região. E isto também depois acaba por ser muito encoberto ou escondido pela sociedade que nós temos. Nós ainda vivemos numa sociedade muito machista. Embora já se faça muito pela igualdade, e no ano de 2020 a Angra do Heroísmo ganhou o Prémio Nacional da cidade ao município pela igualdade, mas a realidade é que é igual, mas falta muitas coisas. Por exemplo, as mulheres continuam a trabalhar mais do que os homens e se calhar a oferecer menos. Notou-se, e os sindicatos, a União de Sindicatos de Angra do Heroísmo refere isso numa das publicações, se não estou em erro, a quando 8 de março deste ano, que nota-se que as mulheres, devido à pandemia, por exemplo, deixaram de receber cerca de 16% dos seus vencimentos, enquanto que os homens foi só 11%. E ainda vão para casa trabalhar, portanto fazem as 8 a 12 horas de serviço e depois vão para casa fazer o serviço. Mas isso aí já foge um bocadinho à parte do LGBTI, mas é uma realidade. Se a nossa população ainda está muito focada na parte machista da coisa, obviamente vai ter dificuldade em inserir esta população, que para eles é quase uma aberração, vamos dizer assim. Felizmente já se aceita muito bem, se calhar um casal homossexual ou um casal de lésbicas num sítio público. Mas ainda vão existir comentários e se calhar ainda vão existir olhares incomodativos. E é isto que a gente às vezes tenta trabalhar, principalmente nas nossas ações de sensibilização. E quando falamos desta população, porque são limitações que não passam só por nós, passam também por uma educação que tem que ser feita desde pequenino. E por isso nós gostamos de trabalhar, por exemplo, este ano vamos trabalhar com turmas de 3º e 4º ano a igualdade de género, para celebrarmos o Dia da Igualdade, o Dia Municipal da Igualdade, porque realmente tem que ser de pequenino. E depois acabamos de trabalhar também, o ano passado, e em 2019, nós trabalhamos no projeto que era Igualdade Sem Idade, que era nos centros de dia. Porque realmente tem que ser transversal. Enquanto não for transversal, esta noção de direitos e de que o sexo ou a orientação sexual ou aquilo que nós somos nos diferencia, enquanto isto for motivo para exclusão ou para inclusão, seja lá do que for, nós não vamos estar numa sociedade dita boa, por assim dizer. Pois, agora passando então para a sua experiência aqui, já começámos então a falar relativamente ao machismo e à misoginia. Sente que há um problema na região que é não há muitas estatísticas. Quando se fala de Portugal, fala-se de Portugal a nível nacional e mais continental que outra coisa. E então, como não há muitas estatísticas, se calhar é um bocado difícil dizer exatamente como é que as coisas são. E então tem que se retirar conclusões a partir da experiência, não é? E então, por exemplo, relativamente agora à pandemia, já estão a começar a sair estudos com os impactos e tudo mais, relativamente, por exemplo, à violência doméstica, mas mais a nível nacional. E na região esses estudos não existem. Segundo a sua experiência, acha que os pedidos aumentaram?
eu não posso dizer que os pedidos aumentaram, não é uma realidade, pelo menos aqui na Terceira. E eu acho que estou de acordo com as colegas também de São Miguel e do Faial, porque nós habitualmente reunimos e falamos sobre isso. Desde 2020 os nossos pedidos diminuíram até. O que nós vimos foi a severidade da violência aumentou. Portanto, começamos a ter mais pedidos de ajuda de pessoas com mais de 50 anos. Pessoas que se calhar achavam que era aquilo o seu casamento, e o facto de estarem trancados em casa começou a escalar num nível que já não era aceitável. E realmente notou-se foi a severidade dos acontecimentos a aumentar. Portanto, passar de uma bofetada a se calhar uma ameaça de morte ou uma tentativa de homicídio. E isto aqui na Terceira, como em São Miguel e no Faial, posso falar pelas 3 ilhas. Quanto às questões de pedidos, nós temos sempre também uma questão, que é, isto é encaminhado pela PSP. Portanto, isto tem várias etapas, por assim dizer. Primeiro a pessoa apresenta uma queixa de crime e depois é que a PSP faz o filtro a perceber se é realmente uma situação de violência ou não, violência doméstica, e depois é transferido para o Instituto de Segurança Social, que é quem coordena a rede de apoio à mulher da Ilha Terceira. E aí depois o caso é atribuído à associação para trabalhar com a pessoa. Por norma isto funciona bem, no sentido em que não se perde aqui uma semana para onde é que a senhora vai, para onde é que não vai. Muitas vezes a senhora apresenta a queixa de manhã e já está a ser atendida nos centros de atendimento à tarde. A questão é que muitas vezes é o falar com estas pessoas todas e as pessoas retraem-se. E com a pandemia, como também muitas pessoas acabaram por ficar em casa e perder o emprego, foi um dos motivos, se calhar, para a violência escalar, porque deixou de existir um tipo de rendimento naquela casa. Então, se calhar, houve muitos pedidos que nos surgiram aqui, por exemplo, para o Banco Alimentar, que nós trabalhamos com o Banco Alimentar. Pediram-nos este tipo de apoio e depois, ao longo dos atendimentos ou ao longo daquilo que se vai percebendo com aquela pessoa, que vemos que também, se calhar, é vítima de violência doméstica. E foi mais por aí. Se calhar, depois acabaram por apresentar queixa. Há situações aqui, e nós não excluímos ninguém, há situações que as pessoas estão com o agressor e continuam e têm o nosso acompanhamento da mesma forma. Há pessoas que saíram da relação e têm o nosso acompanhamento. E há pessoas que simplesmente nem se identificam como vítimas e não querem apresentar queixa ou sentem que a sua vida já está resolvida, não é preciso recorrer a outros meios, e então nós fazemos este tipo de gestão, nós não obrigamos ninguém a separar-se, não é? E a terminar a relação. Mas nós não notamos que tenha havido assim como a nível nacional. Se calhar pode ter até existido, só que lá está, estas faltas de estatísticas e de realidades, porque cada ilha é uma ilha. Por exemplo, os Açores são a região do país com maior índice de violência doméstica. E depois nós ficamos assim, ok, mas não houve assim tantos casos quanto isso, por exemplo, o ano passado e este ano. O que é que se passa para nós continuarmos a ser das duas uma? Há os números, as cifras negras, que são aquelas pessoas que são vítimas e que nunca se sabe. E acredito que isto existe aqui. E tenho que dizer como uma pessoa que uma vez, agora não me recordo quem, nem quando, mas que disse. Portanto, se a nossa realidade nacional é má, a dos Açores é pior, porque as pessoas estão circunscritas àquele espaço. E realmente o que existe é esta quase diluição dos números regionais pelos outros. Então, como na violência doméstica é uma coisa que está muito premente, principalmente na Ilha de São Miguel, acaba por vir ao topo, porque se calhar há ilhas que não está assim tão... Pronto, que existe, infelizmente, e que não era necessário. Isto é uma realidade que, infelizmente, nós não gostávamos que acontecesse. Mas não é assim uma coisa tão premente, mas acaba por ser muito exagerado para o número de pessoas que nós temos cá. Sim. E relativamente às outras ilhas, disse que trabalha então Terceira, Faial e São Miguel. Relativamente às outras ilhas, por exemplo, as mais isoladas, Corvo e Flores ou a Graciosa, têm também algum tipo de associação lá? Ou... Eles têm um núcleo de apoio a vítimas, portanto, um núcleo de prevenção e de combate à violência doméstica.
Eu acho que a colega, posso estar a dizer uma asneira muito grande, mas a colega que faz as flores é que também vai ao curso. Na Graciosa sei que a colega que está lá está há relativamente pouco tempo também, começou mais ou menos quando eu comecei, a Patrícia. E acho que é só aquele sítio que existe. Pode se calhar haver alguma associação e neste momento estou a ser completamente honesta, não faço ideia se existe. Porque nós falamos habitualmente com estes núcleos. A nível de associações, são realmente na Ilha Terceira, o Faial tem, porque tem a UMAR e São Miguel, que acaba por ter a APAV, tem outros tipos de resposta, tem mais população, acaba por ter mais respostas, obviamente. Mas também existe, na Graciosa existem casos de violência e, por exemplo, a colega do polo da Graciosa fez a formação de técnico de apoio à vítima quando eu fiz a minha. E lá está, há aquelas dúvidas de eu vou apoiar a vítima e se calhar o agressor depois vem se queixar que também é vítima e como é que eu vou fazer, como é que eu me vou desdobrar nisto? E há este problema que é, nós conhecemos muitas vezes as pessoas, o meio pequenino tem isto e obviamente que há pessoas que compreendem a gravidade do seu ato, mas há outras que não e podem nos vir procurar aqui porque vocês viram, não existe nenhum polícia à nossa porta. Pois, exato. Portanto, nós temos que ter presente também o risco que é trabalhar nesta área, porque toda a gente se conhece num meio pequenino como é as Ilhas dos Açores, como são todas. Pois. Relativamente então às características específicas aqui da região, o processo que é acompanhar uma vítima é muito diferente do continente, por exemplo. Quais são as particularidades? Principalmente o apresentar a queixa. Porque talvez por sermos um meio mais pequenino, há sempre aquela consciência social do que é que vão dizer de mim. Ainda há muita culpabilização da vítima aqui? Sim. É um dos principais sintomas de uma vítima de violência doméstica, como eu costumo dizer, é a culpa. O sentimento de culpa está sempre muito presente. Não só por aquilo que sofre por parte do agressor, mas também pela a própria vitimação que é do sistema. Podemos chegar a uma esquadra da PSP e não é por mal e a polícia conhece-nos. Então, se calhar, o facto de ele nos conhecer, eu não vou lá apresentar uma queixa. O ir pedir ajuda à Segurança Social, ao vir a uma associação, eu se calhar conheço as pessoas que lá estão e eu tenho vergonha de dizer que sofro isto. Porque isto é transversal. Se calhar há a ideia errada que a violência doméstica acontece só nos meios mais pobres ou nos meios mais desfavorecidos. Mas não, isto é transversal. Existem pessoas formadas e muito bem formadas, se calhar até na área, que também podem ser vítimas. Ninguém está fora de vir a ser vítima de violência doméstica. O que tem é que realmente, eu acho que quanto mais formação, menos as pessoas procuram ajuda. Talvez também por tentam terem... encobrir. Pois, e por terem também talvez mais influência, digamos assim, em certos círculos mais altos da sociedade e então retrai-se um pouco. Sim. Habitualmente o exemplo que eu dou é isto. Uma pessoa que não tenha meios financeiros, se quiser ir avante com um processo de violência doméstica, vai ter que pedir ajuda, por exemplo, ao Sistema Nacional de Segurança Social, para um advogado. Uma pessoa que tenha meios financeiros não se vai sujeitar a esta exposição, porque acaba por ser uma exposição da nossa vida. Vou diretamente a um advogado, pago e tenho o meu problema resolvido. Para o divórcio, para a regulação das responsabilidades parentais, para um processo de violência doméstica, para isto tudo. E acaba por haver, se calhar, esta escapatória neste sentido. Também, se calhar, não tem aquela dificuldade, porque tem meios financeiros, de procurar uma casa nova. Porque as vítimas ainda têm esta vitimação extra, que é eu é que sou vítima, mas eu é que tenho que sair de casa, eu é que tenho que levar as minhas coisas e os meus filhos. Isso é uma grande inibição para fazer a queixa e Exatamente. sair da casa onde sofre. Exatamente. Às vezes é necessário chegar a extremos de violência para a pessoa perceber que tem que sair dali, porque está a temer pela sua vida. Caso isto não aconteça, muitas pessoas dizem, e a expressão que eu às vezes ouço, principalmente de faixas etárias mais velhas, e lá está uma questão muito também educacional e de sociedade, que é, isto é a minha cruz. Cada um com a sua. Portanto, eu tenho que levar isto da melhor maneira possível. Enquanto que, se calhar, faixas etárias mais novas têm aquela questão de não preciso disto, eu vou sair da relação. Enquanto é tempo, mesmo pelos filhos, há as pessoas que saem pelo bem-estar dos filhos e há as pessoas que se mantêm pelo bem-estar dos filhos.
Há as questões financeiras, as pessoas que existe ainda muita gente que é doméstica, não tem depois como sobreviver, então como é que eu vou, então deixo-me estar como estou. E é como eu digo, às vezes a vítima continua a ser vítima por causa do próprio sistema que existe. Porque a lei, eu digo sempre, está muito bem escrita, mas depois a sua execução tem muitas falhas. Dou um exemplo muito rápido. A procura de casa. Existem as casas sociais e é verdade, a gente sabe que as listas são muito grandes e a nível municipal não se pode dar resposta a toda a gente. Mas as vítimas de violência doméstica têm possibilidade de passar à frente à lista. Não acontece. Ok. E dentro também da lei, e tanto desde a etapa da polícia, depois do próprio tribunal e toda a burocracia envolvida, sente que há machismo dentro dessas... Ou seja, se uma pessoa for à polícia e quiser dizer alguma coisa, sente que é possível o polícia dizer não senhora, isto não é assim, não faz sentido, ou não temos provas suficientes, ou quando chegar aqui com um olho negro é que vale a pena, algo assim? É assim, felizmente a nossa PSP já está muito mais sensível aos casos de violência doméstica. E às vezes até, por acaso, não vou dizer que já tenha acontecido aqui comigo ao serviço, mas nós temos uma relação muito estreita e boa com as esquadras da PSP. E nós próprios, se tivermos dúvidas, articulamos diretamente com eles. Se achamos que é uma situação que não se enquadra, se calhar, na violência doméstica, que é um crime de integridade física, nós articulamos e perguntamos porque é que eles classificaram aquilo como violência doméstica, porque lá está. O facto da pessoa passar por vários sítios, o ter que dizer sempre a mesma coisa, às vezes naturalmente esquece. Ou as formas como as coisas são ditas são diferentes. Por norma, quando a pessoa vai à PSP, está no calor do momento. Quando vem aqui ter connosco, só se nos procurar, porque às vezes procuram-nos antes de irem à PSP. Já estão mais calmas ou já estão mais descansadas no sentido que apresentaram a queixa. Não vou dizer que é perfeita a intervenção de todas as pessoas que trabalham com as vítimas. Não. Muito pelo contrário, por isso nós mesmos sentimos esta necessidade, nós que trabalhamos diariamente com vítimas de violência doméstica, eu posso falar por mim e sinto uma necessidade constante de formação e de sensibilidade. Porque cada caso é um caso. Por muito parecido que seja, não é igual. E a forma como a lei está escrita para todos igual. E as necessidades não são todas as mesmas. Obviamente que se calhar falta-nos aqui respostas mais rápidas. Da experiência que eu tenho, um processo de violência doméstica a nível geral fica despachado em 2 anos. E eu digo sempre isto, uma pessoa, numa semana a sua vida pode mudar. Em 2 anos pode já nem cá estar. E muita gente não quer esperar. E o que é que acontece? Chegam ao tribunal e não prestam declarações porque já têm a sua vida refeita ou porque já estão orientados noutro sentido e não prestam sequer declarações porque já não lhes faz sentido estar a remoer outra vez aquela situação que passaram. E por isso também acaba por às vezes por ser desvalorizado quase. O que nós vemos e que nós sentimos das nossas esquadras é que os próprios polícias incentivam as pessoas. A senhora tem que falar. Se a senhora não falar, a senhora é a sua maior ajuda. Se a senhora não falar, a gente não pode fazer depois muitas coisas. E é como o nosso formador de técnico de apoio à vítima dizia sempre: dê-nos as provas que nós damos a lei. Se não existir isto, muito pouco se faz. E realmente, se calhar aí, nós todos, enquanto técnicos e enquanto pessoas que trabalhamos nesta área, falhamos no sentido em que permitimos que a pessoa tenha a sua autonomia e que diga: olha, não quero. E nós não podemos obrigar a fazer o contrário. Mas isto é... A nível de sensibilidade, eu acho que é aí que falha às vezes, que nós queremos e achamos que aquilo é uma coisa que vai dar certo e que se a pessoa avançar vai ter muita coisa, só que depois o tempo de espera e o tempo de trâmite legal muitas vezes é desmotivador para quem está a aguardar a resolução do seu caso. E voltando um pouco mais atrás, relativamente ao ponto em que as pessoas, grande parte das pessoas fazem a queixa, muitas vezes, e principalmente aqui, sendo uma sociedade ainda muito machista, as pessoas muitas vezes só reconhecem o que é que lhes está a acontecer no extremo da situação.
Sim. E dentro agora das várias situações que vamos falar, a primeira que ponho aqui é o assédio. Por exemplo, as pessoas muitas vezes só pensam no assédio como na rua um desconhecido, uma pessoa que elas não conhecem, num sítio qualquer, tentar tocar-lhes sem o consentimento delas ou algo assim. Isto é considerado assédio. Mas muitas vezes, talvez o assédio seja algo muito mais familiar e muito mais recorrente no nosso dia-a-dia do que num sítio qualquer, um estranho, um desconhecido. Podia então dizer-nos o que é o assédio e em que sítios mais recorrentes acontece e que tipo de situação já se deparou de, por exemplo, uma vítima vem apresentar queixa e ela já está no extremo da situação, mas talvez já tinha... já passou por muita coisa que já podiam ser considerados sinais, mas as pessoas normalizam esse tipo de assédio. Sim, na violência doméstica existem aquilo que nós chamamos que são os red flags, portanto os sinais de alerta. E se calhar para uma pessoa externa à relação é muito mais fácil de identificar do que para uma pessoa que está envolvida sentimentalmente na relação. O assédio em si, e nós formos ver estudos que são feitos a nível internacional e nacional, por norma uma vítima de violação nunca é por um estranho. Portanto, em cada 100, se calhar uma é por um estranho, é sempre alguém que nós conhecemos. Porque lá está, nós estamos na nossa intimidade e somos permissivos a alguns níveis. Posso-vos dar exemplos de pessoas que chegam-nos aqui e que nós perguntamos a nível da violência, porque existem vários tipos de violência que são enquadrados dentro da violência doméstica e a questão da violência sexual é muito relativa. Porque nós perguntamos, então, mas alguma vez teve relações sexuais sem o seu consentimento ou que tivesse pouca vontade? E a outra pessoa sabia que tinha pouca vontade. Isto é quase sempre. É violência. Portanto, falta também muito um bocadinho da própria educação de cidadania da própria informação. O assédio, o chamar nomes, o não permitir que se use determinado tipo de roupa. Porque quando é que vais com isto? Estás mesmo a fazer de propósito para olharem para ti. São coisas que se calhar, por uma questão também de educação social, são aceites. Pronto, sempre foi assim, era assim com a minha mãe, era assim com a minha avó, é assim que se calhar com as minhas irmãs ou com os meus irmãos, então porquê que eu vou ser diferente? E realmente quando nós começamos a pensar sobre isso é que vemos a dimensão da questão. Há muito tipo de assédio por desconhecidos e desconhecidos. É relatado? Não. Quando as pessoas se sentam aqui connosco e que começamos a ver, se calhar, uma coisinha de cada vez, é que nós percebemos, e as próprias pessoas começam a perceber que, se calhar, então isto já acontece há muito tempo, não foi só aquela bofetada. E existem muitos outros tipos, por exemplo, a questão económica é um grande problema nas nossas vítimas, não só nas nossas, mas em muitas, que é a questão da privação do apoio económico, de terem os seus vencimentos e os agressores ficam com eles ou gastam. Como entendem. Controle total, quase, sim. Então, mas não é suposto eu ajudar. Uma coisa é vocês trabalharem os dois para sustentarem a vossa família e o vosso agregado. Outra coisa é a senhora trabalhar para sustentar outra pessoa que tem também os seus vencimentos e que a senhora não vê cor deles e ainda tem que depois vir pedir ajudas porque não tem como. Por exemplo, para filhos, para questões escolares, porque não tem como. São privadas dos seus apoios. Eu acho que isto é um assédio moral, quase. Que é... A pessoa deixa de ser a pessoa que é. Porque está circunscrita àquilo que conhece. E muitas vezes nós cometemos este erro. E a nossa sociedade, se calhar, por ser assim pequenina, e ainda outro dia falava-se sobre isto no Dia Mundial da Saúde Mental, o virem ao psicólogo. Tu não és doida, não precisas. Pois, ainda é um grande preconceito aqui, sim. E muitas vezes inibe as pessoas de procurarem a nossa associação. Ou quando chegam já não sabia bem para que é que vinha e depois começam a perceber que realmente faz sentido estarem cá porque estão a ser assediadas a vários níveis, a nível moral, a nível económico, a nível social, a vários níveis. O isolamento é muito frequente, o não poderem procurar ajuda ou o ser controlado quase, não falas com aquela pessoa porque eu não gosto, ou tens que deixar de estar tantas vezes com aquela pessoa porque ela não tem nada a ver com a tua vida. Sim, e muitas vezes normalizam porque não só os homens são machistas, Sim, mas as mulheres acabam também pela são. educação
assumem que aquele é o papel delas e que elas de facto são quase como um apêndice aos homens e têm que se justificar perante eles. Sim, não é incomum e isto verifica-se até nas camadas mais jovens. Não é incomum nós, quando temos uma rapariga que tem opções mais associadas ao género masculino, ser vítima de algum tipo de chacota. Eu dou sempre o exemplo do futebol, porque pronto, eu gostava muito de jogar futebol e jogava era com os rapazes, porque pronto, as raparigas não jogavam porque não eram machonas. E isto acaba por nós percebermos que a nossa sociedade, a nível regional, se calhar até, vou ser exagerada a este ponto, não só os homens são machistas, como as próprias mulheres o são. Porque não existe o sentimento de sororidade entre mulheres. Mais facilmente uma mulher critica uma mulher do que um homem critica um homem. E realmente é este tipo de sensibilização que nós tentamos fazer. Que é perceber que a única coisa que uma mulher pode fazer de diferente de um homem é carregar um filho. Porque de resto não há nada que seja diferente. E muitas vezes é isto que falta, é esta questão de aceitar a diferença, o permitir que a pessoa seja diferente, que tenha opções diferentes. Nós aqui tentamos sempre, principalmente nas nossas publicações do Diário Insular, agora já não tanto, porque também depois houve a pandemia e nós estivemos mais limitados a nível de contactos, não é? Mas nós tentamos sempre enaltecer mulheres que tenham papéis considerados masculinos na sociedade. Porque exige, principalmente numa região pequenina, exige muita coragem daquela pessoa a aceitar, por exemplo, ser condutora de um minibus. Sim. Porque relativamente às publicações que metem no diário e no vosso blog, ao mesmo trabalho que fazem aqui, já receberam algum tipo de ameaça por parte também de mulheres? Não, assim, da minha experiência aqui, não, até muito pelo contrário. Por norma são muito elogiadas e até as pessoas às vezes ficam, olha, não sabia que existia, ou não sabia que se podia fazer. Nunca, o meu colega poderá até depois dizer-vos outra coisa, porque ele está aqui há mais tempo do que eu, que a verdade é esta, mas por norma são aceitos. E relativamente aos homens, aceitam o trabalho que é aqui feito? Sim, existem muitos homens que são iluminados, como eu costumo dizer, para a questão do feminismo. Claro que são residuais, mas sim, existem e é como digo, as nossas publicações são para a população em geral. Também têm sempre a opção de virar a página do jornal e não a ler. Mas fica pelo menos a informação de que, olha, isto é assim, ou se calhar não era bem da forma como eu pensava. E pronto, nós por norma não temos assim ninguém que nos chame a atenção, ou se existir, são sempre bem-vindas as críticas, que nós estamos aqui para crescer e não para tentar diminuir, seja o que for. Mas por norma são bem aceitos e é tal coisa, procura a informação quem a quer. Não, por isso é que nós tentamos que seja público e se calhar foi essa a ideia inicial quando criaram a página no jornal, esta parceria com o Diário Insular, porque realmente acaba por ser abrangente para toda a população que tem acesso ao mesmo. E para quem interessa, vai lá. Isto é como nós, quando estamos à procura de qualquer coisa no jornal, se calhar vamos diretamente àquela página. E outras vezes estamos só não é? Vamos folheando ali o jornal e olha, e lemos aquele artigo ou vemos alguma coisa e é um bocadinho por aí que nós tentamos fazer esta sensibilização também. Quase de forma indireta. Agora, há uns tempos atrás, em São Miguel, houve uma mulher assassinada. E grande parte deste tipo de crimes, homens que matam mulheres brutalmente, é muitas vezes caracterizado como crime passional. Na verdade, é um feminicídio. E acha que a lei deve melhorar relativamente a isso ou deve continuar assim, de certa forma, a apaziguar pôr o feminicídio, caracterizá-lo como crime passional? É assim, eu não sou a pessoa correta e indicada para falar sobre a parte jurídica da questão, mas eu acho que temos que chamar as coisas pelos nomes. Enquanto nós formos tapando o sol com a peneira, vai-se permitindo e vai-se desculpando muitas coisas. E é o caso dos feminicídios. Enquanto for uma questão passional, eu posso
perfeitamente cometer um crime passional por uma pessoa que é meu familiar e que, por alguma descompensação da minha parte, eu o fiz. E é um crime passional. E posso estar a dizer uma asneira muito grande, mas quando é uma questão, por exemplo, vamos supor, do meu namorado me espancar até me matar, porque por alguma razão ele não gostou de um comportamento meu, isto aí já não é se calhar uma questão muito passional, isto se calhar já é uma questão mais de própria mentalidade dele e de agressividade. E controle sobre o corpo da mulher, sim. Portanto, é como eu digo, acho que tem que se chamar as coisas pelo nome. Não sou a pessoa melhor para lhe responder a esta questão de se a lei está ou não indicada e bem feita, mas felizmente os nossos tribunais acabam por ter alguma sensibilidade neste sentido. As pessoas são julgadas por aquilo que cometem e parece existir por parte dos magistrados uma maior sensibilidade até para os crimes de violência doméstica. Portanto, já não é aquela coisa de a senhora é que provocou, portanto a senhora agora também vai ter aqui uma atenuante, ou ele nunca fez nada disto, então não vai ser julgado, nem vai ter uma medida de coação. Não, até pelo contrário. Os magistrados acabam por dar penas suspensas ou medidas de coação de afastamento e tudo mais a quase todos os agressores que acabam por ir a julgamento. Mas é como eu digo, enquanto nós dissermos, parece que estamos a diminuir o crime, não dizendo aquilo que é. E enquanto for visto assim pela própria sociedade, vai-se desculpando. Ainda há dias falava sobre outra questão e até dizia, enquanto nós brincamos com a nossa própria desgraça, parece que ela não é tão grave. E é um bocadinho isto que nós fazemos aqui com estas situações. Como é muito residual, por exemplo, aqui na região, uma pessoa ser assassinada por um companheiro, pronto, parece que cai no esquecimento. Se nós formos ver realidades, se calhar, exteriores, em que são números bastante mais elevados, também porque a própria sociedade tem este poder, não é? Regimes mais fechados. Se calhar nós pensamos, isto é uma coisa que não pode acontecer. Por exemplo, agora quando houve esta questão dos talibãs irem para o poder, que as mulheres não podiam andar assim. Mas isto acontece de forma muito subtil, também na nossa própria sociedade. E normalizada, exato. Só que lá está, nós não andamos de burca, então vai-se apaziguando as coisas. Se andássemos todas de burca de um dia para o outro, se calhar ia ser mais os chocante. extremos, lá está, que as pessoas reconhecem. Pronto. Sendo este o mês agora sobre a violência doméstica e dia 24 estava a dizer que Dia era... Municipal para a Igualdade. Que tipo de eventos é que têm agendados agora para o futuro? Nós, por acaso, temos agora a próxima semana, está preenchida no final. Como eu vos dizia, no dia 24 é um domingo. E não que nós não façamos as celebrações às vezes nos dias. Acontece, por exemplo, o dia 25 de novembro, se calhar num domingo, nós celebramos o dia 25 de novembro no domingo. Mas por questões até mesmo de público, nós este ano vamos celebrar a 21 e a 22. Nós no dia 21 vamos estar presentes em Santa Bárbara com o projeto que é através da rede. Nós vamos estar enquanto rede de apoio à mulher da Ilha Terceira com as outras instituições, que é a Operação Stop, portanto, para a prevenção da violência contra a pessoa idosa. E nós vamos estar a fazer sensibilização na freguesia de Santa Bárbara com as outras colegas, junto da população da freguesia. E nesse mesmo dia vamos começar as nossas ações de sensibilização para a igualdade de géneros nas escolas. Portanto, vamos estar na Escola Básica e Jardim de Infância da Ribeirinha, portanto, na quinta e na sexta, com a turma de 3º e 4º ano. E vamos estar na sexta-feira na Escola do Porto Martins, também com as turmas de 3º e 4º ano. Porquê 3º e 4º ano? Porque eles já têm assim mais alguma consciência e nós tentamos sempre fazer as nossas ações de sensibilização de acordo com o nosso público. E como é uma questão muito interativa, deles verem as discrepâncias que existem de igualdade de género, se fosse calhar com o primeiro e com o segundo ano, ia cair em saco roto. Nunca cai em saco roto, mas ia ficar assim um bocadinho, porque eles não têm se calhar esta noção. Até mesmo os mais pequeninos acabam por não ter muito esta noção. Quando começamos a comparar, a dizer, então quem é que lava a louça todos os dias em casa? Eles começam a perceber que a mãe é que faz algumas coisas e o pai faz outras. E por isso vamos trabalhar com estes mais velhinhos. Em Santa Bárbara vamos trabalhar com o público em geral e acho que até os idosos também vão participar na iniciativa para a prevenção. E acaba por estar integrado na parte da violência. E os das escolas está no Dia Municipal para a Igualdade.
Portanto, a gente tenta estar sempre um bocadinho em todo o lado. E depois agora vem o 25 de novembro. Nós começamos a pensar as datas aqui na UMAR, também porque somos poucos. A verdade é essa. Se nós tivéssemos uma equipa muito grande, se calhar podíamos pensar nas coisas mais em cima. Mas, por exemplo, aqui o 24 de outubro começou a ser pensado em meados de setembro. Ok. O que é que vamos fazer? E depois, obviamente, trabalhamos de acordo com as colegas que estão em São Miguel e no Faial. Cada um faz a sua iniciativa, mas, por exemplo, a nossa iniciativa aqui é diferente das de São Miguel e de Faial. Mas depois, no dia 24, no próprio dia, vai sair tudo na nossa página de Facebook, que a página de Facebook da UMAR é geral. Já existirão outras, mas é mais fácil, está tudo na mesma. E vai sair as nossas iniciativas. Nós também, possivelmente, vamos fazer a nossa página de Igualdade 21 a referir as nossas intervenções nas escolas. E vamos fazer depois agora toda a preparação de 25 de novembro, que ainda está no forno. Em processo. A ver o que é que virá, porque também tentamos que seja todas as nossas ações de sensibilização, claro que as que são muito direcionadas, por exemplo, as escolas às vezes pedem-nos, olha, nós precisamos que vocês venham aqui falar-nos de igualdade de género ou de violência no namoro. E dizem-nos as turmas, as idades, e nós adequamos a nossa sessão àquilo que nos é pedido. Agora, quando são assim dias gerais, nós tentamos sempre que englobe um bocadinho toda a gente. Em particular, o dia da igualdade, vamos ser com os mais pequeninos, porque também por uma questão quase de conveniência para chegarmos a todo o lado. Mas, por exemplo, as marchas que fazemos na rua, no 17 de maio, toda a gente é convidada. Nós também às vezes fazemos aqui, já não fazemos há algum tempo, a última foi em 2019 e depois entrou a pandemia, mas fazemos aqui eventos que são as Noites da Igualdade, em que muitas vezes passamos filmes e as pessoas participam e temos sempre moderadores que depois vêm discutir o tema. Nós tentamos sempre estar ativos dentro daquilo que são os meses de ação. Por exemplo, também no mês de outubro é o mês do bullying e nós estamos a preparar umas sessões de igualdade de género que vão também tocar no bullying para uma escola. A escola é que nos pediu e nós possivelmente não vamos chegar lá ainda em outubro, mas vamos tentar fazer essa sensibilização, embora fora da data, mas vamos tentar fazer. Para nós, e se calhar pelas nossas limitações de pessoal, é mais fácil se nos disserem assim, olha, nós queremos isto e nós organizamos aquilo. Quando nós temos que pensar por nós mesmos o que é que temos que fazer, temos que também ver a questão do nosso próprio horário. Por exemplo, hoje estou aqui convosco e ainda posso estar em atendimentos. Pois. Temos que fazer esta gestão. E como somos só dois, tem que, se eu, por exemplo, eu para estar aqui não posso ir ao banco alimentar, vai o meu colega. Ele para ir não sei onde tem que... Portanto, nós temos que fazer esta gestão. E muitas vezes as ações de rua implicam fechar aqui o gabinete. E nós não gostamos de fechar o gabinete, porque há pessoas que nos procuram. Diversas razões. Às vezes só para tirar uma dúvida até de... Olha, conheço uma pessoa assim, para onde é que eu a posso encaminhar? E vêm aqui, não nos telefonam nem mandam e-mail, vêm aqui presencialmente e tem que estar cá alguém. Por isso, às vezes, ficamos um bocadinho limitados. As nossas associadas, obviamente, ajudam-nos, é verdade. Nestas ações de rua, elas, por norma, estão presentes, as que conseguem, e ajudam-nos. Mas acaba por estar a parte logística muito ao nosso caro. E é importante que nós tenhamos, lá está, este tempo, por isso o 25 de novembro já está a ser preparado desde o início de outubro. E é assim que se vai trabalhando por aqui, devagarinho e sempre. Eu acho que o importante é não estar parado. Há alturas e há anos, se calhar em 2019, quando eu vim para aqui, o volume de trabalho era muito maior. Ou se calhar eu a que me habituei ao volume de trabalho. Mas tínhamos muitas ações de sensibilização. Nós chegamos a ter semanas todos os dias vamos para um sítio. Ainda este ano, por exemplo, para o 14 de fevereiro, que nós também celebramos sempre. Tentamos sempre celebrar junto de escolas ou da população que está mais direcionada para o Dia dos Namorados. Eu estive um dia inteiro numa escola, em todas as turmas, determinado ano letivo. Portanto, é preciso, lá está, termos essa disponibilidade e tem que ser organizado com tempo, porque é para nós podermos depois dizer, ok, olha, naquele dia tenho que... Não estou cá.
Então tenho que me organizar neste sentido. Porque nós, além de fazermos os atendimentos aqui, também vamos, principalmente eu, o Miguel também vai, obviamente, mas eu vou com mais frequência fazer atendimentos à praia, porque há senhoras que não têm possibilidade de vir a Angra, então eu vou à praia e cedem-nos espaço neste momento no ETIS para fazermos os atendimentos, também cedem-nos na junta de freguesia. Há pessoas que não conseguem nem ir à praia, nem vir a Angra. Nós articulamos diretamente com as juntas de freguesia, com as casas de povo, e lá vamos fazer o atendimento. Portanto, tem que haver aqui também uma boa gestão, quer do pessoal, quer do próprio tempo. Porque nós trabalhamos aqui supostamente das 9 às 5. Mas como eu costumo brincar, o meu horário às vezes não é das 9 às 5, é de acordo com as necessidades que as pessoas têm. E a resposta tem que ser dada, não fica ninguém sem resposta. Pode tardar um dia ou dois, mas sem resposta não ficam. E também tem uma coisa que é, tanto eu como o meu colega e a nossa colega que é jurista, que vem cá de vez em quando, a Ruth, eu acho que quando nós não sabemos não temos problema nenhum em encaminhar para outro sítio, ou pedir ajuda a outro sítio. Tal e qual como eu lhe dizia há bocadinho, houve uma situação aqui que nós não fazíamos a mínima ideia de como é que podíamos resolver e ligamos ao nosso formador. Para tentar perceber como é que se fazia lá fora para a gente adequar aqui. Portanto, tentamos sempre dar a resposta melhor a toda a gente que nos procura. Obviamente, se for uma situação que não se enquadre de todo com o trabalho que a UMAR faz, nós encaminhamos para o sítio que tem que se dirigir. Por exemplo, nós aqui, como trabalhamos só com senhoras, se vier aqui um homem vítima de violência doméstica, obviamente encaminhamos para a associação que faz esse tipo de apoio. Que é SOS. É SOS Vítima. Se for, por exemplo, um homem que venha à procura de atualizar o seu currículo de emprego, aí nós fazemos, porque nós, além do trabalho de apoio a vítimas, nós temos o programa de centro de emprego, que, por um lado, ajuda muitas nossas senhoras na procura ativa de emprego. E também esta parte é-nos permitido trabalhar com homens, desde que não sejam agressores das nossas vítimas e que nós tenhamos esse conhecimento, obviamente. Nós não encaminhamos para o outro lado, então fazemos aqui atualizações de currículo, ajudamos até mesmo a construir, a imprimir, para eles terem a procura ativa de emprego. Ok. Pronto. Muito obrigada mais uma vez por nos abrir a porta e ter este tempinho, tirar este tempinho para nós. O programa de hoje foi então sobre a violência contra as mulheres, aqui na sede da UMAR. Muito obrigada e quanto a si, vemo-nos numa próxima.